Prezados fratres, prezadas sorores, simpatizantes da nossa ordem, é com admiração, com carinho, com respeito e reverência que eu falo sobre uma personalidade especial para todos os estudantes da ordem e para aqueles que podem se interessar por conhecer alguém que teve uma passagem por este planeta de forma excepcional. Eu me refiro ao Dr. Harvey Spencer Lewis, que foi o imperator que reativou a Ordem Rosa Cruz Amorque para o atual ciclo de suas atividades a partir de 1915. Na trajetória, ele inicia a sua verdadeira trajetória, ainda jovem, em 1909, quando vai a Toulouse e acompanhando o seu pai num trabalho, e da França ele recebe a incumbência, a responsabilidade de reativar a ordem no continente americano. E de lá para cá, nós todos somos herdeiros do trabalho que foi desenvolvido inicialmente pelo Dr. Lewis. Eu queria apenas citar algumas referências. Normalmente, quando faço alusão à data de 2 de agosto, que é a data da sua transição, que é o termo que os estudantes Rosacruzes usam para o que se chama de morte ou falecimento, eu sinto necessidade de destacar alguns aspectos com alguns prévios comentários sobre a possibilidade de nós aquilatarmos quem foi o Dr. Harvey Spencer Lewis. As referências bibliográficas citam o Dr. Lewis como todos reconhecemos, jornalista, publicitário, fotógrafo, filósofo, artista plástico, químico, físico, inventor, filântropo e, sobretudo, um místico que nós sabemos ter recebido a sua iluminação, e é difícil acreditar que alguém tenha reunido tantas qualidades notáveis em si como o Dr. Lewis. Isso é uma passagem de uma obra clássica, um verdadeiro monumento de informações feita pelo seu filho, que o sucedeu, Ralph Maxwell Lewis, que se chama Missão Cósmica Cumprida. Nessa obra, eu acho que nós podemos destacar alguns pontos que nessa data comemorativa, em memória do Dr. Lewis, eu queria ler para que os nossos membros, sobretudo aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer essas citações, de vocês tomarem conhecimento da gigantesca estatura espiritual do Dr. Harvey Spencer Lewis. Isso eu vou citar então alguns parágrafos e depois eu vou fazer os comentários para então nós encerrarmos. Veja só, diz esta obra, Introdução à Vida do Dr. Lewis: não escrevo sobre a morte de um homem. Isso está no documento do seu filho. Mas sobre alguém cuja influência faz e fará época. Sempre houve e sempre haverá homens cuja audácia, espírito de conquista e de realizações intelectuais deixam tal marca na consciência de seus contemporâneos, que eles viverão para sempre na mente dos homens do futuro, como seres notáveis por seus atos. O homem sobre quem escrevo nunca revolucionou qualquer campo da ciência, nem pavimentou qualquer caminho, atravessando uma floresta virgem para revelar novos espaços, e talvez não tenha jamais construído qualquer dispositivo maior ou mais elaborado que seus compatriotas contemporâneos. Em vez disso, estou prestando contas da mudança de plano ou da transição de um humanista, Harvey Spencer Lewis, para quem o sucesso consistia em elevar as vidas e as consciências dos seres humanos. E era nisso que ele encontrava sua felicidade. Sua glória e o renome que justamente alcançou não devem ser
procurados entre as coisas de ordem material que construiu ou que fundou, pois seus brilhos passarão. Em vez disso, o que o distingue deve ser buscado em sua inventividade, em sua visão da vida e na forma de enfrentar as dificuldades da vida, que ele instilou no espírito de milhares de pessoas através de seus conselhos. Nos arquivos do tempo, serão creditados a ele não 1 ou 2 atos extraordinários, mas 10.000 projetos ainda não concretizados. Por trás das ideias ainda não materializadas, ancoradas no espírito de milhares de pessoas, ideias que a qualquer momento no futuro receberão aclamações, encontram-se a influência dos preceitos que prezou, ensinou e colocou em prática. O coração de cada uma dessas pessoas permanece sempre pleno de gratidão a ele por ter-lhes mostrado o caminho. E assim, continua, e a leitura é sempre um pouco enfadonha, quero fazer alguns comentários pessoais. Certamente, o mundo ainda não reconhece o status espiritual de uma personalidade que eu acabo de fazer referência nessa introdução, que ilustra a sua trajetória, a sua vida e o quanto ele cumpriu da sua própria missão pessoal nesse projeto que foi a revitalização ou ressurgimento da ordem. A pessoa que representou Harvey Spencer Lewis, no caso, vivendo nos Estados Unidos, na época em que ele atuou praticamente com o trabalho da ordem de 1915 até 2 de agosto de 1939, foi extraordinária no aspecto místico-filosófico e, sobretudo, na relação com as pessoas, no que se refere ao aspecto humano. O que eu gostaria que os nossos fráteres e sorores lembrassem é que o que nós fazemos hoje, com algumas atualizações em relação às alterações que aconteceram no mundo, são praticamente 100 e poucos anos, nós temos que ser gratos ao trabalho que o Dr. Harvey Spencer Lewis implementou para que a nossa ordem estivesse hoje ativa, pujante e presente em mais de 65 países. O trabalho do Dr. Lewis foi um trabalho de organização, de estruturação e de divulgação para que houvesse a expansão do rosacrucianismo no atual ciclo. Por essa razão, sobretudo aqueles que podem se harmonizar com as suas benéficas influências de algum outro plano, devem ter claro que o Dr. Harvey Spencer Lewis não foi uma personalidade comum no que se refere aos seus antecedentes místicos e de natureza espiritual. Eu apenas convido os nossos fráteres e sorores, nessa data de 2 de agosto, a emitirem os seus sentimentos melhores, seus melhores sentimentos de gratidão à memória do Dr. Lewis e os benefícios que muitas pessoas nos 4 quadrantes do planeta recebem dos nossos ensinamentos, são naturalmente o resultado de uma mente iluminada como foi a do Dr. Lewis. Por essa razão, eu registro esse momento de memória, ao mesmo tempo homenageando e reverenciando a brilhante obra que foi a vida de Harvey Spencer Lewis. Deixo com vocês os meus melhores sentimentos e votos de paz profunda por esta passagem de 2 de agosto de 2014. Que assim seja.